Gente, esse é o meu almoço hoje. Tilápia. Eu só sei torrar tilápia, gente, com muito óleo. Não me critique. É porque senão, gente, ele gruda, fica grudado. Entendeu? E ele com muito óleo não. Ele frita rápido. E não gruda. Aqui, gente, é o meu baião. Com nata, queijo e manteiga. Olha como tá uma delícia. Com ovo bem molinho. Eita, Deus. Eu não sou chegada não, mas quem gosta é bom. E aqui a tilápia, mas não é só esse aqui não, viu? Que meus irmãos também vêm almoçar aqui hoje. Não repare, não critique a minha panelinha, gente. Mas ela é só de fritar peixe. E é isso, gente. Bom dia, fique com Deus. E curta e compartilha.